Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. A gente tem muita coisa para aprender. Nós já vimos muito conteúdo, né? Pena que o nosso tempo é curto, mas ainda assim nós já vimos bastante material, bastante conhecimento que nós já trocamos nesses nossos encontros. Hoje nós vamos começar a falar um pouco mais aprofundado sobre a química. A gente falou sobre misturas, falou sobre substâncias e hoje nós vamos falar sobre funções químicas. Calma aí, não é qual a função da química não, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre funções. A química, ela tem dentro dela funções que são grupos onde nós classificamos algumas substâncias. E hoje nós vamos começar a falar sobre isso para a gente poder entender o conceito sobre funções inorgânicas. A gente tem ácidos, bases, sais, óxidos para aprender ainda nas nossas aulas. Então vamos lá para a gente conhecer as nossas funções químicas. Então nós estamos aqui na primeira parte deste conteúdo. E aí, como introdução, nós temos o seguinte: para facilitar o estudo das substâncias químicas, elas foram divididas em grupos ou funções químicas. O que são funções químicas? São conjuntos de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, por possuírem o que? Estruturas parecidas. As duas principais funções químicas são as funções inorgânicas e as funções orgânicas, sendo que as funções orgânicas elas são bem aprofundadas lá no nosso terceiro ano. As funções inorgânicas nós vamos conhecer a partir da aula de hoje. Assim, as diferentes substâncias que estão presentes em diferentes funções químicas, elas vão se organizar em grupos por conta das propriedades parecidas que possuem. Exemplo disso é a substância que causa, por exemplo, sabor azedo, que pode ser encontrada no vinagre, no limão ou na laranja. Essas substâncias que causam esse sabor, elas vão ser agrupadas todas juntas dentro de um desses tipos de funções. Nós vamos estar diferenciando as funções para a gente poder entender por que uma função é considerada orgânica, por que uma substância é considerada inorgânica. E dentro dessas funções nós vamos ter as subdivisões, que é onde nós vamos ter grupos específicos que serão trabalhados. Durante muito tempo, acreditou-se que as substâncias orgânicas eram aquelas que se originavam de organismos vivos, ou seja, vegetal e animal. E as funções ou as substâncias inorgânicas seriam aquelas de origem mineral. Você pensa aí, lá os primeiros químicos, eles começando os seus estudos sobre a organização da química, sobre as divisões dos grupos funcionais. Quando a gente tem a palavra orgânica dito para a gente, até hoje, nós associamos muito à vida, né? A gente associa muito o orgânico à vida. E naquela época, tinha-se em mente que as substâncias ditas como orgânicas, elas só poderiam ser obtidas a partir de organismos vivos, vegetal ou animal. Ou seja, não seria possível obter as substâncias, os compostos orgânicos oriundos de outras fontes. E isso só depois de muito tempo que foi quebrado esse tabu, que esse postulado foi derrubado, e observou-se que as substâncias orgânicas poderiam ser sintetizadas sim a partir de substâncias inorgânicas, como foi o caso da ureia, né? Então, ali se quebrou um paradigma que até então era muito forte. Hoje, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, que quando a gente fala de substância orgânica, não necessariamente eu estou falando de substâncias oriundas de animais ou de vegetais, tá? Elas podem sim ser sintetizadas de matéria inanimada, de matéria que não tenha vida, tranquilo? Não vamos nos confundir. E os materiais inorgânicos?
nós temos uma distinção do que nós consideramos orgânicos e do que nós consideramos inorgânicos, uma distinção bem clara dentro da química. E nós vamos trabalhar, né, nessa nossa aula para a gente poder desenvolver tranquilinho. O que a gente precisa de primeiro? Que a gente consiga fazer essa distinção, até porque as funções orgânicas vocês vão trabalhar muito lá no terceiro ano. Então vamos continuar na nossa aula para a gente entender como que funciona. Bom, a gente viu que durante muito tempo acreditava-se que as substâncias orgânicas eram de origem animal ou vegetal, mas com o avanço tecnológico e muito estudo, verificou-se que isso não era correto, pois grande parte das substâncias orgânicas podem ser sintetizadas em laboratório. Então, hoje em dia, esses grupos são conceituados da seguinte forma: quem são as substâncias orgânicas? Correspondem àqueles componentes que derivam do elemento carbono. Lá no terceiro ano vocês vão namorar o carbono, vocês vão casar com o carbono vai ser o amante de vocês, ele vai ser tudo. Por quê? Porque lá no terceiro ano vocês vão estudar química orgânica, as reações orgânicas e tudo que envolve o conceito da orgânica. E de início eu já digo para vocês que um composto, para ser considerado como um composto orgânico, ele vai ter na sua estrutura o elemento carbono. Assim, as substâncias inorgânicas serão aquelas que vão ser formadas por todos os demais elementos químicos. Com exceção do carbono, aqui nós vamos ter o dióxido de carbono, que ele tem carbono, mas ele vai ser considerado inorgânico, tá, pessoal? Nós vamos ter algumas diferenças nesse caso. Mas aqui, se você pegar metano, CH4, ele é um composto orgânico. Sua estrutura tem carbono. O carbono é a base da estrutura do meu composto. Presta atenção na diferença. Porque eu tenho aqui, ó, no metano, o que eu vou ter? Eu vou ter o carbono e ao carbono eu vou ter 4 átomos de hidrogênio ligado a ele. Quem é a estrutura, a coluna, a base do meu composto? É o carbono. Então, ele é uma substância orgânica. Aqui nós vamos ter o oxigênio ligado ao nosso carbono. Ele vai ser a substância considerada lá um dos nossos óxidos. Enquanto aqui o nosso composto orgânico também vai apresentar, mas aqui, ó, são pouquíssimas exceções. Pouquíssimas. Aqui nós temos milhares, milhões de compostos que apresentam carbono na sua estrutura e são considerados orgânicos. Bom, de modo geral, as funções químicas são conhecidas por apresentar em seu comportamento e propriedades, atividades o quê? Semelhantes. Desta forma, existem algumas substâncias mais relevantes quanto ao estudo é a função química. Quando a gente está estudando as funções inorgânicas, nós temos uma divisão que é utilizada de acordo com uma divisão clássica, né? Nesse caso, vão existir 4 tipos de funções inorgânicas: os óxidos, os ácidos, as bases e os sais. Todos os 4 são grupos que fazem parte das minhas funções inorgânicas, tá? O critério de classificação dessas funções é o tipo de íons que formam quando elas estão dissolvidas em água, tá? Mas como que se chegou a essa classificação de ácido, base, sais e óxidos? Para a gente entender, é necessário a gente conhecer a teoria de dissociação iônica que foi proposta pelo nosso grande cientista Arrhenius. Arrhenius, ele viu que algumas substâncias, quando dissolvidas em água, liberavam íons. Só que nós tínhamos uma diferença entre os íons que eram liberados. De acordo com essas observações, ele chegou a conclusões que as substâncias
né, que as soluções iônicas, elas transportavam corrente elétrica. Por quê? Porque ela tinha a presença de íons. Ah, professora, o que isso quer dizer? Vamos pegar aqui, por exemplo, HCl. Quando a gente tem a substância simples HCl, nós não temos a condução de corrente elétrica. Mas, se eu pegar esse cara e colocar ele em solução aquosa, ou seja, com água, ele vai liberar íons H+, mais Cl-. Esse AQ, pessoal, aqui, ó, entre parênteses, significa em meio aquoso, quer dizer, na água. Ele, quando ele não está na água, ele é HCl juntinho. Não tem carga, porque ele está num aglomerado iônico, então ele tem uma dificuldade de conduzir carga elétrica. Só que quando eu pego esse nosso camarada aqui e coloco ele em meio aquoso, ele vai sofrer dissociação iônica, liberando íons H+ e Cl-, sendo que esse aqui é o cátion e esse nosso colega aqui é o ânion. Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Todas essas substâncias que tinham essa propriedade, ele foi e agrupou em um único grupo, tá? Baseado nesse experimento dele. Ele observou que determinados grupos de substâncias inorgânicas liberavam o mesmo tipo de cátion. Quem é o cátion, professora? Esse cara aqui. Então, uma categoria dessa liberava sempre esse cátion aqui, quando colocado em água. Já outro grupo, as substâncias liberavam o mesmo tipo de ânion. Mesmo tipo de ânion. Então, vamos voltar aqui para a gente ganhar espaço. Então, nesse caso aqui, quando ele está falando de ânion, ele está dizendo que tinha um tipo de substância que sempre liberava o mesmo tipo de ânion, mesma carga negativa. Então, o que ele tinha? Digamos, vamos pegar esse cara como exemplo. Mesma questão, ele sozinho não tem condutibilidade elétrica, mas coloca ele na água. E aí o que acontece? Ele vai, em meio aquoso, liberar íons. Nossa, errei aqui, mas foi sem querer. Em meio aquoso, ó, galerinha. Então, ele observou que tinha uma galera de substâncias que elas eram diferentes, mas sempre que colocava em água, elas liberavam o mesmo ânion, carga negativa. E observando isso, ele viu que era possível dividir as substâncias inorgânicas em grupos menores. Ele já tinha lá função orgânica, função inorgânica. E aí ele, a partir dessas observações, ele dividiu em grupos ainda menores, 4 grupos: os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Os ácidos e as bases, eles são 2 grupos químicos relacionados entre si. São substâncias com grande importância e são presentes no nosso cotidiano. De acordo com Arrhenius, a partir dessas observações da condutibilidade elétrica, ele propôs que o ácido é todo composto que, dissolvido em água, origina quem? O cátion H+. Ele observou que uma grande quantidade de substâncias, quando dissolvidas em águas, sempre liberavam H+, como seu único cátion. Já o ânion ia variar de acordo com o tipo de substância, com o tipo de ácido. E a base? Ele chegou na conclusão que a base é todo composto que, quando dissolvido em água, vai originar quem? OH-, como seu único ânion. Então, se a gente voltar lá naquele slide, esse cara aqui, ele seria uma base ou seria um ácido? Base, tá, galerinha? Nem pense 2 vezes. Por quê? Porque, olha só,
que caracterizou ele como base? O ânion que ele liberou como H- ou H-. Se ele fosse um ácido, ele teria que estar liberando quem? H+, tá? Todo ácido libera H+, e toda base libera OH-, como um único ânion e o outro como um único cátion. Assim foi a conclusão de Arrhenius. Então, segundo Arrhenius, os ácidos são substâncias que, em solução, eles sofrem ionização. Ionização por quê? Porque as nossas substâncias, eles já tinham lá os seus íons, só que eles estavam juntos, aglomerados, atraídos um pela carga do outro. Quando eles foram para o meio aquoso, aí a gente teve a ionização, onde nós tivemos a separação das cargas. Aqui sendo o nosso cátion, e aqui é o nosso ânion. Ah, professora, mas e se eu tiver outro tipo de ácido? O que vai acontecer? O nosso cátion vai continuar o mesmo. Quem vai mudar? Vai ser o nosso ânion. Aqui, ele é o cloro, porque nós temos o cloro aqui. Mas se a gente tivesse outro composto, aí seria outro composto como o nosso ânion. E a base? Enquanto isso, as bases são substâncias que sofrem dissociação iônica. Olha, pessoal, a diferença. Ácido, ionização. Ácido, ionização. O ácido sempre vai sofrer ionização quando ele estiver em solução. E a base? A base, ela vai sofrer dissociação iônica. Nós vamos ter, por exemplo, aqui o hidróxido de sódio. Quando em meio aquoso, ele vai dissociar em Na+ e OH-. Esse cara aqui é o nosso ânion. O ânion de uma base sempre vai ser OH-, e esse cara aqui é o nosso cátion. O cátion da base vai variar, vai depender do elemento que vai estar ligado aqui à nossa hidroxila, tá, pessoal? Mesma coisa, no ácido, nosso cátion é sempre H+. O ânion vai depender de quem vai estar aqui no nosso ácido, tá? Propriedades dos ácidos. Os ácidos apresentam propriedades que os caracterizam, como sabor ácido, né, o azedo, presença do elemento hidrogênio em sua fórmula, mas isso não quer dizer que tem hidrogênio, é ácido, não, mas todo o ácido tem o hidrogênio. Formação de sal e água quando ele reagir com uma base, que nós chamamos de reação de neutralização. Eles liberam hidrogênio quando reagem com metais. Outra propriedade é que eles são ótimos condutores de corrente elétrica em solução. A classificação. Eles são classificados de acordo com alguns critérios. Por exemplo, volatilidade, estabilidade, grau de oxidação, que é um dos critérios muito importantes, grau de hidratação, número de hidrogênios ionizáveis e força. Sobre o grau de oxigenação, é interessante a gente observar que aqui vai envolver a presença ou não de oxigênio nos nossos ácidos. Assim, a gente vai ter duas classificações. Hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio. Então, aí, ó, nós temos HI, HCN, H2S. Observem que na composição não tem oxigênio, então são hidrácidos. Já os ácidos que apresentam oxigênio na sua estrutura, na sua composição, nós chamamos de oxiácidos. Oxiácidos. Eles apresentam o oxigênio. E aí a gente tem H3PO3, H2SO3, HBrO2. Observem que todos vão apresentar oxigênio. No mais, galerinha, só um fato interessante, que é bacana, mas que não pode ser feito em casa. Anteriormente, e a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, se dividia ácido e base pelas suas características, e a principal delas era o sabor.
Os ácidos eram classificados como substâncias azedas e as bases como substâncias adstringentes. Só que lógico que nós não vamos sair por aí provando substâncias, né? Nós vamos utilizar critérios científicos para não colocar a nossa saúde em risco. E aí a gente vai encerrando mais uma aula. Eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula e que vocês tenham gostado dessa. Até mais!